Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos compartilhar com vocês hoje uma mensagem que está ligada a um exemplo para a vida. Creio que esta é uma das mais difíceis de ser aplicada, porque nós, como seres humanos, temos sempre a tendência de agir contrário a este ensinamento. Eu gostaria, portanto, de levá-lo a Marcos capítulo 9, verso 34, onde o Senhor Jesus, após fazer uma caminhada missionária com os discípulos, chega em casa, e quando ele chega em casa, ele havia percebido que no percurso os discípulos estavam discutindo um tema. Só que o Senhor Jesus lhes pergunta o que eles estavam discutindo e eles ficaram calados. Então o Senhor Jesus pediu para que eles se assentassem e logo em seguida disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Com esta palavra, o Senhor Jesus mostrou-lhes que havia ouvido tudo o que eles haviam dito e sabia da intenção do coração de cada um. Portanto, ele diz: querem ser importante? Seja servo dos demais. Porque quando você se exalta, você é humilhado perante Deus. Mas quando você se humilha, o Senhor te exalta. É esta lição que o Senhor Jesus passa aqui. Mas isso não ficou só neste tamanho, porque durante a trajetória do seu percurso de trabalho, em 3 anos, ele passou por outros momentos junto com os discípulos e não perdeu a oportunidade de trazer novamente este ensinamento. Vamos então ao Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 27, onde o Senhor diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus aqui agora ele está mostrando uma teoria bem conhecida de todos os discípulos, e minha, do meu conhecimento também, do seu conhecimento. Então observe bem, qual é a pessoa que é maior? Aquela que está à mesa ou aquela pessoa que está servindo os que estão à mesa? É a pergunta que ele faz. Quando você vai a um restaurante ou vai a algum local que vai ser servido, você se considera maior do que aquele que está servindo ou você considera aquele que está te servindo maior do que você? É esta colocação que Jesus faz para eles. E Jesus dá a resposta. O que está sentado, o que está sendo servido, no visual humano, este é o maior. E esta é a grande questão, querido. Mas aos olhos de Deus não é assim. Porque o Senhor Jesus logo em seguida vai lhes dizer isto: vós sois, pois que é maior, quem está à mesa ou quem serve? E aí ele diz: pois no meio de vós sou eu como quem serve. Então Jesus colocou exatamente a situação: eu sou menor ou maior do que vocês? No entanto, eu vim para servir e não para ser servido. Nesta posição, o Senhor Jesus despojou de sua glória, se fez homem, e mesmo tendo autoridade e poder sobre demônios, sobre enfermidades, sobre a própria natureza, e resolvendo todos os problemas que os discípulos entravam, e trazendo respostas diretas para todas as necessidades e curiosidades, e eles vendo que havia uma sabedoria tremenda em Jesus, ele diz que ele era servo de todos eles. Esta posição incomodou os discípulos, mas era só uma teoria. E teoria é simples. Eu posso falar uma coisa e nunca fazê-la. Você também pode falar e nunca fazer. Mas Jesus então vai dar um ensinamento de uma forma mais precisa e direta. Em João 13, verso 4 e 5, o Senhor Jesus mostra isso de uma forma bem clara. Observe bem.
estava o Senhor Jesus na ceia e, de repente, sabendo que o Pai... vou ler aqui o verso 2. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingindo. Esta atitude prática tornou possível aos discípulos entenderem o que ele havia dito lá atrás. Lá ele estava usando apenas a teoria: eu vim como servo para servi-los. Agora ele está os ensinando com a prática. Ele levantou da mesa, tirou o seu manto, cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia, pôs água nela e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro se revolta com a atitude de Jesus e Jesus o corrige de uma forma bem severa. Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Esta palavra, querido, mostra que mesmo quando você, por vezes, quer mostrar uma certa humildade, mas se houver arrogância em sua palavra, ela te prejudica muito. Então, humildade é você estar numa posição sempre de entender que não é ser grande, não é ser pomposo que é importante, mas é prestar serviço, é estar atento ao bem-estar do ambiente, fazendo com que todos se sintam bem e ao mesmo tempo ser prestativo em relação a isso. No livro, na carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o verso 5, 6 e 7, nós temos essa escritura registrada. Olha bem: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, que era um direito dele, mas ele se humilhou, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esta é a posição, querido, que eu e você devemos tomar. Usarmos de todos os meios e privilégios que a palavra de Deus nos ensina, para nós crescermos na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor, e darmos exemplo com o nosso próprio testemunho pessoal, seja na teoria ou na prática, de que estamos ligados a Cristo em amor. No Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, está registrada essa escritura: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quer que alguém glorifique a Deus? Então porte-se como Jesus portou. Tenha humildade no seu coração. Doe-se, entregue-se, faça o seu melhor. Aplique-se na obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, sem querer ser maior do que ninguém, e em tudo o Senhor te aprovará. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta instrução. Aplique em nosso coração, pois é a minha petição em nome do Senhor Jesus. Amém.